Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. À medida que todos forem abrindo, vamos ficando de pé. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Oremos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia, Pai amado, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua soberania, estamos aqui diante de Ti. Estamos aqui diante do Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, estamos aqui, Pai amado, na dependência do Teu Espírito, sabendo que é o Espírito Santo quem nos conduz em cada ato do culto, em cada momento. Então nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor também nesse momento, Pai amado, nos conduza, que a palavra fale aos nossos corações, que tenhamos entendimento, clareza, discernimento, que o Espírito testifique, Pai amado, nos corações do Teu povo, nos corações da Tua igreja, traga consolo, orientação, ensino, repreensão, Pai amado, educação na justiça, para que sejamos cada dia mais perfeitos, íntegros, em nada deficientes, Pai amado, para que assim vivamos no tempo presente, Pai amado, para a Tua glória. Que o Espírito Santo, Pai amado, nos fortaleça, nos ajudando. Nós oramos aqui por conta da nossa dependência, Pai, do Senhor, crendo que o Senhor está conosco, que nos fortalece e nos dá entendimento. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a nossa vida está oculta com Cristo. É um tema muito importante falarmos do que o apóstolo Paulo ensinou aos Colossenses e hoje também nos ensina. A vida que temos em Cristo ainda está oculta. Então, para qualquer cristão, para qualquer pessoa que hoje esteja seguindo e esteja vivendo a fé cristã, a fé do Senhor Jesus Cristo, é muito importante entender e compreender o que é esta vida oculta em Cristo. E por que a nossa vida hoje ela ainda está oculta em Cristo. Oculta dá o sentido, dá a ideia de que ainda não há revelação, de que ainda está escondido. Mas como assim essa vida está escondida? Não foi revelada, será? E a resposta para isso é: essa vida não foi revelada em sua totalidade. Essa vida ainda foi revelada de forma parcial, progressiva, né? E se tornará manifesta de forma intensa na revelação de Cristo Jesus na sua segunda vinda. Então, a palavra oculta não significa dizer que em si não sabemos, não foi revelado, mas significa dizer que em si não temos ainda no tempo presente a vida que foi prometida para o futuro, ou de forma mais simples, mais prática, a vida eterna, a vida em novos céus, em nova terra, a vida glorificada, a vida com um novo corpo,
a vida vivendo com Cristo, né? Literalmente vendo Ele face a face em seu reino que virá. Então é nesse sentido, é nessa perspectiva, é nessa visão que o apóstolo Paulo aplica a palavra oculta, porque a salvação já aconteceu e no mesmo tempo ainda não. Nós estamos naquilo que chamamos na teologia de já e ainda não. Já fomos salvos e ainda não. Como assim, Vinícius? Nós já fomos perdoados, já fomos justificados, já temos Cristo, já temos a salvação, mas ainda não. Por quê? Porque ainda não chegou até nós a plenitude, né? E a forma completa dessa salvação. E eu costumo ilustrar isso com uma compra que nós fazemos, por exemplo, na internet. Nós olhamos algum objeto, compramos aquele objeto, pagamos, aquele objeto é nosso. Mas ainda, por exemplo, ele não chegou em nossas mãos, ele está sendo enviado. E aí pode demorar 2, 3 ou 4 dias, uma semana. Mas o objeto já é nosso, nós já o conquistamos, nós já o temos. Só que ainda ele não chegou. Bem assim é a salvação, é o já nosso, mas ainda não em nossas mãos, ou desfrutando de também a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo aplica, né, que a salvação, em certo sentido, ela está ainda oculta. Então, eu gostaria de falar também de um homem muito conhecido, né, por alguns, chamado John Bunyan, que viveu no século XVII. John Bunyan foi alguém que passou por uma conversão muito dramática. Ele passou pela regeneração, ele foi realmente vivificado, mas foi alguém que sofreu muito, né? Passou algumas provações muito árduas. Mas por fim, ele chegou à fé, amadureceu em Cristo e começou a pregar o Evangelho no século XVII na Inglaterra. E assim que ele começou a pregar, existia ali uma igreja estabelecida, uma igreja que estava em unidade com o Estado. E essa igreja não permitia, né, alguns tipos de pregação, algumas formas de pregação, algumas formas de culto. Então existia um culto, existia uma forma de pregar e viver o Evangelho. Né? É como se, por exemplo, nós que somos uma igreja que estamos aqui, né, em uma casa, não tivéssemos a liberdade para cultuar, nesse contexto que John Bunyan se encontra. Porém, ele também percebeu que essa igreja ali estabelecida era uma igreja muito falha, era uma igreja que não estava vivendo, né, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, apenas de forma mecânica, né, trazendo pessoas mortas para dentro de um templo e não pregando o verdadeiro Evangelho, a verdadeira regeneração. Então, com isso, ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a viver o Evangelho, ele era alguém muito apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele pregava o Evangelho de forma intensa, de forma verdadeira, de forma genuína. Então muitas pessoas iam a Cristo. Mas logo que isso começou a crescer e as pessoas, as autoridades da época começaram a perceber, elas então começaram a barrar John Bunyan e não queriam mais que ele pregasse. John Bunyan era esposo, né, e tinha, se não me engano agora, 4 filhos, e um desses filhos era uma menina, era cega. E ele não era alguém de condições, ele era latoeiro, né, e não tinha assim riquezas, sustentava a sua família ali de forma básica. Só que o Estado, né, a igreja da época, junto com o Estado, disse que se ele continuasse pregando, então ele teria que ser preso. Ele foi levado, né, aos juízes, às autoridades, e os juízes mandaram ele parar de pregar. Ele não parou de pregar. E aí ele foi, em seguida, preso. A mulher dele apelou, né, para que ele fosse solto, falou da situação dela, falou da situação dos filhos. E naquela época, como vocês sabem, não existia aposentadoria, não existia auxílio, não existia nada, né, para a família se o pai fosse preso. O pai era aquele que trazia, né, o alimento para os seus lares e o sustento da família. Só que ele não cedeu à igreja. Ele continuou pregando o Evangelho, ele não cedeu. E a esposa dele, quando foi fazer o pedido às autoridades, as autoridades falaram que perdoava ele e que soltaria ele se ele parasse de pregar o Evangelho. Então a esposa dele falou para as autoridades: não, isso ele não vai fazer, ele vai continuar pregando o Evangelho, ele vai continuar pregando a verdade. Então John Bunyan foi visitado pela sua esposa e seus filhos quando estavam no cárcere, né? E diga-se de passagem, os cárceres antigos eram cárceres tristes, né? E ele foi encorajado pela esposa a continuar. E durante os seus relatos ele fala, né, da triste situação da sua esposa e dos seus filhos, e principalmente daquela jovem, né, aquela criança que era cega, que era ali a filha de John Bunyan. E ele fala das tormentas realmente que vinham ao coração dele, porque
Por um lado, ele tinha o desejo de estar trabalhando e sustentando a sua família, né, suprindo as suas necessidades. Por outro, ele estava sendo impedido de pregar o evangelho. Então ele estava aqui, né, em maus lençóis, realmente, de uma forma aqui humana falando. Mas ele não deixou de pregar o evangelho, ele não deixou de pregar a sua fé. E ele ficou 12 anos preso. E aí ele falou que se ele estava preso por conta que ele estava pregando o evangelho, era porque Deus queria que ele estivesse preso. Ele entendeu, ele discerniu que ele estava sendo preso por conta da pregação do evangelho. Então nessas horas, nós somos tentados a dizer assim: a família é o primeiro ministério. Os nossos filhos e esposas são o primeiro ministério. Isso é verdade. Mas quando a questão é negar a fé ou parar de pregar a verdade de Cristo, nenhum cristão que realmente ressuscitou com Cristo, como diz Paulo, ele vai negociar isso. Ele vai então se acovardar diante, né, do mundo, diante do próprio diabo e diante das autoridades e deixar de pregar o evangelho por conta que vai passar por provações e até privações. Então John Bunyan, ele continuou firme e ficou 12 anos preso. E durante esses 12 anos, John Bunyan, que não era um ministro ordenado e nem era um homem, né, erudito e muito menos formado em nenhuma faculdade teológica ou algo do tipo, ele escreveu os melhores livros, né, que nós evangélicos consumimos hoje. Um deles é chamado O Peregrino, né, que tem filme, Graça Abundante aos Principais de Pecadores, A Piedade Cristã. Então são livros, melhor dizendo, que nós consumimos e lemos. Mas eu falo isso, irmãos, para vocês perceberem a seriedade de alguém que realmente entendeu o que é ser discípulo. Alguém que realmente entendeu, né, que não pode negociar o evangelho diante das privações, diante das provações que enfrenta. E eu creio que ali muitos cristãos ingênuos, imaturos, né, cristãos que não têm profundidade nas escrituras e profundidade discipulado, tentavam John Bunyan. Mas é a sua família, são os seus filhos, é a sua esposa, é o seu primeiro ministério. Faça isso, Deus vai lhe perdoar. Mas essa era a vontade de Deus para John Bunyan. Essa era a vontade do Senhor. Se Deus disse para ele não negociar o evangelho, se Deus disse para ele não negar o nome dele diante das pessoas, ele não negaria isso, porque já está na palavra. Então a vontade de Deus já estava revelada. E John Bunyan abraçou isso com muito discernimento. Depois ele sai da prisão, depois de 12 anos, né, muito maltratado ali pela prisão, e dá seguimento ao seu ministério e se torna um homem muito frutífero no evangelho. A história de John Bunyan realmente é algo muito edificante para aqueles que conhecem o Senhor Jesus e estão dispostos a viver o evangelho. Por que eu falei desse testemunho aí de John Bunyan? Porque esses versículos que acabamos de ler, esses 4 versículos, evidencia que eles estavam na mente de John Bunyan. Não só esse, mas vários que são nesse mesmo contexto, dessa mesma doutrina. Esses versículos deixam claro que a mente de John Bunyan era uma mente nutrida não pelo desespero, não pelas circunstâncias, não pelo que estava ao seu redor, mas era uma mente que nutria a expectativa, a esperança, as emoções, os sentimentos futuros que foi nos dado e que foi também que nós também fomos chamados a ter e viver. Então, primeiro ponto, nós iremos tratar da nossa união com Cristo. Voltemos aí para Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo escreve essa igreja, a igreja dos Colossenses, primeiro, de acordo com a carta, com o que temos da carta, com o contexto que temos da carta, eles estavam sendo tentados a pensar que Cristo não era suficiente para a vida deles. Era essa a tentação. Estavam sendo tentados por falsos mestres e pregadores que se apegaram a ensinar apenas as práticas externas da religião. Achavam que Cristo não era Deus,
que Cristo não era suficiente e que eles tinham que se apegar àquela religiosidade externa e aquele culto apenas externo de práticas, mandamentos e leis do homem. Porque os homens acham que se apegando às práticas externas, isso entra no legalismo, eles vão ter poder espiritual para travar suas guerras espirituais, nos mundos espirituais que ninguém sabe nem o que eles estão falando. Então, esses falsos mestres, eles vinham precisamente do judaísmo. Eles eram influenciados, eles estavam influenciando a igreja de Colossos, uma igreja gentílica, inclusive. Então eles saíam, né, da religião judaica, com certeza de Jerusalém, ou das regiões, e foram para uma cidade bem longe, bem distante, chamada Colossos, para influenciar aquela igreja que estava nascendo e crescendo de forma saudável. Mestres enganadores. Então, eles queriam que esses colossenses seguissem os rituais da antiga aliança feita em Moisés, porque sem isso, sem a circuncisão, sem as práticas externas, eles não seriam salvos. Então, eles também estavam sendo tentados a voltar às práticas da carne, a viverem de acordo com a sua natureza pecaminosa. Estavam sendo tentados a deixar de olhar para as bênçãos celestiais de Cristo Jesus, para as bênçãos prometidas, para viver os prazeres transitórios do pecado, para viver os desejos da sua carne, para viver as suas cobiças, seus desejos materiais, seus apegos, as luxúrias, e serem satisfeitos, né? Isso que chamamos de obras da carne. Então o apóstolo Paulo vai ensinar que não tem como mais viverem dessa forma aqueles que uma vez foram unidos a Cristo e foram ressuscitados com Cristo, e de que também eles não precisam focar na religião externa, mas focar no Senhor Jesus Cristo, que foi quem os salvou. Então, eles estavam ensinando, esses legalistas aqui, esses mestres, uma visão distorcida. Então, Epafrodito, né? Epafras, melhor dizendo, eu confundo aqui, ele, que era o pastor dessa igreja, viajou muitos quilômetros para trazer essas notícias a Paulo, para que Paulo, da melhor forma possível, né, enviasse essa mensagem, essa carta para aquela igreja. E foi isso que Paulo fez, e enviou também, né, Epafras para, na verdade foi para outra pessoa, Tíquico, se não estou enganado, para essa igreja, para que eles tivessem acesso à verdade. Então, voltemos para o versículo 1 que diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Mas vamos focar só no ressuscitados com Cristo. O que Paulo está ensinando aos colossenses? Que doutrina é essa? Que ensino é esse? Se vocês foram ressuscitados com Cristo, né? Então Paulo está ensinando que agora eles são uma nova pessoa. Não mais aqueles colossos, mas uma nova pessoa. Que assim como Cristo ressuscitou, eles também ressuscitaram. Ou seja, eles estavam mortos espiritualmente, mas agora eles foram ressuscitados, eles têm vida espiritual com Deus novamente. E tudo isso por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo feito por eles. Quando eles receberam a Cristo e colocaram a fé em Cristo, eles então se uniram a Cristo ali pelo poder do Espírito Santo e agora estão em novidade de vida com Ele. Algo muito simples, mas algo que eles não estavam mais enxergando. Algo muito simples, mas que muitos aqui também não compreendem isso. Não entendem, não passam pelas suas mentes durante o dia. Que foram ressuscitados com Cristo, que estão unidos a Cristo. E aí Paulo vai aplicar isso também no capítulo 2, Colossenses 2, capítulo 12 e 13, que diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados. Então, Paulo está ensinando aqui, no versículo 12 e 13, esse capítulo 2 que acabamos de ler, que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo no terceiro dia,
é o mesmo poder que nos deu vida. Vida. E isso veio quando nós realmente colocamos a fé em Cristo e na sua obra. Quando o Espírito, então, ele nos convence. Nos convence. Então, nós estávamos mortos espiritualmente. Mas juntamente com Cristo, Deus, ele nos dá vida. Ele deu vida a Cristo, o ressuscitou no terceiro dia. E ele nos deu vida também, nos ressuscitando da morte espiritual. Ele está fazendo uma comparação aqui, para entendermos, para compreendermos de forma mais simples a vida que hoje temos espiritual. Então, Paulo está falando da obra da morte, da obra do sepultamento e da obra da ressurreição de Cristo, para aplicar que foi essa obra de Cristo feita a nosso favor, que nos dá vida espiritual. Por isso, quando nós colocamos a fé no Senhor Jesus, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós também somos unidos ao Senhor Jesus. Foi por meio dessa obra que também nossos pecados foram perdoados. Nós recebemos o perdão. Então, Paulo está dizendo que é tão simples, vocês já foram perdoados, vocês já têm vida com Deus. Então, os falsos mestres ensinavam errado. Os falsos mestres ensinavam o contrário. Veja Colossenses 2,8. Veja Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, os falsos mestres, os pregadores falsos, até em nossa geração, eles não compreendem essa vida abundante com Deus, essa ressurreição genuína de alguém que está morto. Não foi só alguém que somente creu em Cristo e agora foi para a igreja e acabou. Não, aconteceu algo a mais. Algo a mais, ele foi ressuscitado espiritualmente. Eles não falavam, eles não ensinavam que Jesus era o poder porque era o próprio Deus. E que mesmo Jesus sendo homem, ali nesse homem habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, como está no versículo 9 do capítulo 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, não pensem que essas cartas chegam aleatoriamente nas igrejas. Não pensem que essas cartas chegam do nada nas igrejas. Não, existem problemas ali doutrinários. Existem ali problemas, falsos mestres ensinando coisas erradas. E eles precisam aprender que estão unidos a Cristo. Eles precisam aprender que Cristo é sim Deus. Eles precisam aprender que em Cristo eles já têm a vida necessária e também podem ter poder nessa vida presente. Então, eles queriam o quê? Ensinar práticas externas para alcançar uma espiritualidade mais elevada, por meio de um conhecimento que está meio escondido, né? Que aí já entra um pouco de gnosticismo. E aí, talvez, eles vivendo de tal forma, tendo essa compreensão da lei de Moisés de uma forma diferente, eles obteriam a salvação, talvez passando pela circuncisão, eles também teriam vida espiritual, achando que o rito da circuncisão, o rito das práticas externas tinha algum poder. Então, eles não olhavam para o poder que há em Cristo, mas olhavam para as práticas, como se dissesse assim: não, se você deixar de fazer isso e fazer isso, você vai ter poder espiritual. Mas você não vai ter poder espiritual se deixar de fazer isso ou isso sem Cristo, sem o Espírito habitando em você. E aí veja o que eles ensinam em Colossenses 2, a partir do 16, na verdade, Paulo combatendo, né? Isso aí. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia festa, ou dia nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto aos anjos. Aqui era um contexto do primeiro século muito grave, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, com sua mente carnal. Ou seja, Paulo está dizendo, essas pessoas não sabem ensinar a espiritualidade, não sabem pregar as escrituras. Por quê? Porque a mente delas é carnal. Elas não têm poder espiritual, elas não têm o Espírito Santo para nos instruir, elas não conhecem nem foram salvos por Cristo ainda. Então Paulo fala claramente para não seguir essas regras e doutrina de homens. Ele fala claramente: olha, vocês foram ressuscitados. Então parem de dar
ouvidos de ouvir doutrinas falsas. Versículo 20 agora do capítulo 2. Ele fala agora de novo, explicando se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam às regras como se ainda estivessem no mundo. Não toque nisto, não coma isso, não pratique aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina de homens. De fato, essas coisas têm até uma aparência, né, de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, meus irmãos, quantos não tem esse valor, não dá muito valor, né, às coisas externas, não valorizam bem as coisas externas, né, valorizam bastante as coisas externas, eles analisam as coisas externas, eles se apegam às coisas externas, preste atenção aqui, eles analisam as práticas externas, eles dizem assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e aí acham que por não poder fazer algumas coisas, isso os torna mais poderoso, mais espiritual. Acham que o valor da religião faça isso, não faça aquilo. Acham que os preceitos do faça e não faça é o que dá poder. Mas Paulo está dizendo, não! No cristianismo, não é isso que os dará poder. O que os dará poder é a união mística com Cristo. É estar unido ao Senhor Jesus. Então, a questão para vencermos o pecado, já que é a luta nossa, dos cristãos verdadeiros, para vencermos as tentações que chegam até nós, para termos a salvação, não pode estar separada do Messias, não pode estar separada do Cristo. E eles estão aqui, os colossenses, esquecendo de Cristo como os Gálatas. Os Gálatas passaram por isso também. Paulo fala na carta aos Gálatas, quando vocês creram, quando vocês receberam a Cristo, vocês receberam a Cristo e receberam o Espírito Santo por conta da lei, ou seja, por conta que praticaram a lei ou pela fé, ou vocês estão esquecendo de como vocês creram, de como vocês receberam a Cristo, que foi mediante o Espírito Santo e a graça de Deus. Então, Paulo vai ensinar que a verdadeira espiritualidade, que a vida espiritual, de forma simples, que não é nem um enigma e nem coisa do outro mundo, está em uma união genuína e verdadeira com Cristo. Está em você estar em Cristo. E aí o que ele também fala aos Coríntios, na sua segunda carta, versículo 17, capítulo 5. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Mas as coisas antigas não vão passar na sua vida. Você não vai ter poder sobre o pecado só pela religião externa, né, que o cristianismo até proporciona. Você precisa, meu irmão, estar unido e ressuscitado espiritualmente com Cristo Jesus. Por isso que Colossenses 3, versículo 1, a primeira parte, ele diz o quê? Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo. Isso é uma coisa espetacular. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso pode até parecer uma coisa simples. E é simples. Não é nenhum enigma, não há nenhum mistério em saber isso. Mas existe algo, por mais que muitos ouçam que está em Cristo, está com Cristo, está genuinamente na fé, quantos verdadeiramente provaram, quantos verdadeiramente estão ressuscitados e unidos ao Senhor Jesus? O nosso cristianismo ao redor, nosso evangelicalismo moderno prova que a igreja que tem entre nós, que está ao nosso redor, ela não está unida a Cristo. Não está unida a Cristo. Porque os frutos não são os frutos de Cristo. Porque os objetivos não são os objetivos de Cristo.
Porque as esperanças não são as esperanças dadas por Cristo. Então, uma vez unido com Cristo, ressuscitado com Cristo, isso fica evidente. Então, Paulo deseja que os colossenses aqui nessa carta tenham um entendimento correto. Eles precisam saber que aquele que pode ajudar e fazer com que todas as bênçãos espirituais de Cristo Jesus estejam em cada pessoa que se diz cristã. Primeiro, para isso acontecer, está dizendo, eles precisam estar unidos a Cristo Jesus. E que não adianta eles seguirem apenas os ritos externos, as práticas humanas. Eles não adiantam se esforçar para seguir a religião apenas externa, porque não foi pela conduta e nem foi pelas obras, mas foi pela graça de Deus que eles receberam a Cristo. Então você não se esforça para a salvação. Você não se esforça na sua própria capacidade para ser santo. Você se rende a Cristo. Deus, através do Espírito, lhe une a Cristo. E aí você é ressuscitado com Cristo. E assim você passa a enfrentar suas lutas com o poder de Cristo. Então, eles até tinham essa percepção, porque o pastor deles, Epáfras, ensinava corretamente isso. Mas com a chegada desses mestres, esses pregadores falsos, eles começaram a seguir mal-doutrinas e com isso também práticas erradas, e com isso também pensamentos errados, e foram nutrindo uma forma de pensar e de viver um cristianismo errado. Paulo fala isso ainda, né, em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3, quando ele recebe a igreja, quando ele recebe notícia desses irmãos, como eles foram alcançados, ele vai falar aqui. Colossenses 1,3 vai dizer assim: damos sempre graças a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm pelos santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou no amor que vocês têm no Espírito. Então, essa igreja, ela era assim uma igreja saudável, mas alguns estavam sendo enredados por essas filosofias enganosas, por esses ensinos enganosos, estavam sendo levados por esses falsos mestres. Então, eles deviam continuar crescendo nessa graça, pois foram ressuscitados com Cristo, eram uma nova criatura, estavam unidos a Cristo. Então, é muito importante eles saberem essa verdade, mas é mais importante no nosso tempo, no tempo presente também, nós sabermos essa verdade. Estamos unidos, estamos em Cristo, fomos ressuscitados com Cristo espiritualmente. Então, a nossa vida, ela passa por mudanças. O ensino de Cristo, ou o ensino do cristianismo, não é algo vago, externo, não é uma religião da força do braço. Deve acontecer uma mudança verdadeira. Nós nascemos do alto, nascemos pelo poder de Deus que ressuscitou Cristo. Então, nós estamos unidos a um Cristo, não apenas mais no sentido terreno, quando vem sua primeira vinda, mas um Cristo exaltado à destra de Deus. Por isso a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade tem que ser mudada e foram transformadas. Então, qual é a próxima consequência que Paulo vai ensinar dessa transformação em união com Cristo? Qual é o próximo passo? Veja aí comigo, Colossenses 3 ainda. Vamos ler a parte B do versículo 1 e o versículo 2. Ele diz: busquem as coisas lá do alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Agora que vocês então ressuscitaram com Cristo, que vocês têm vida espiritual, vocês estão unidos a Cristo. Vocês devem então buscar e pensar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois é lá que Cristo está assentado à destra de Deus. Então, quando mortos espiritualmente, buscávamos, pensávamos e éramos motivados apenas pelas questões temporais e terrenas desta vida, desta terra. Nossos propósitos, nossas esperanças era apenas para as coisas terrenas. Mas agora que fomos ressuscitados, que a nossa mente e coração foram transformados, que nós temos uma nova vontade, nós buscamos e pensamos nas coisas do alto. E nós podemos e temos que buscar as coisas do alto. Nós temos hoje o poder sim de buscar as coisas do alto. Nós temos sim hoje, meus irmãos, a capacidade de buscar as coisas do alto, de pensar nas coisas do alto, de praticar as coisas do alto, de viver nas coisas do alto. Por quê? Primeiro é lógico, porque estamos unidos a Cristo. Porque fomos unidos a Cristo. Segundo, por quê? Porque Cristo triunfou sobre a morte, a carne, o pecado e o diabo. Está sentado à destra do Pai. Nós não temos um Salvador apenas terreno. Nós temos um Salvador e Mestre que está nos céus. Está à destra de Deus e governa e sustenta o universo pela sua palavra. Se você não tem esse apego a Cristo, essa visão de Cristo, o seu cristianismo e a sua vida cristã não vai fazer muita diferença para a vida antiga que você tinha. As suas perspectivas, suas emoções, seus sentimentos e as suas motivações ainda vão continuar na carne. Agora, o Jesus, que é homem, Deus nos céus, que ele sempre foi Deus na eternidade, porque ele sempre existiu, mas ele nunca foi um homem, Deus eterno. Mas a partir de agora, a Bíblia ensina que ele é um homem, Deus eterno nos céus. Ele está nos céus. E nós podemos buscar as coisas do alto, porque ele nos ajudará a viver dessa forma. Ele nos ajudará a viver no tempo presente e nessa era as coisas do alto. Então, foi o próprio Jesus quem nos ensinou e ordenou a buscarmos as coisas do alto. Lembram da pregação, há umas semanas atrás, Mateus 6, 19, 21? Não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão escava e rouba. O que foi que ele disse? Mas ajuntem tesouros nos céus, porque nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Porque onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Então, o que Paulo ensina aos Colossenses não é algo novo, não é uma nova doutrina. Foi ensinada pelo Deus homem na terra. Ele também falou: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não é um ensino novo, mas é um ensino somente para os cristãos. Somente para os cristãos. Então, buscar as coisas do alto, meus irmãos. O que é então buscar as coisas do alto? O que é isso? Porque esses que foram ressuscitados com Cristo estão unidos a Cristo e vivem de forma diferente. Então Paulo também revela no capítulo 1, versículo 10, o que é buscar as coisas do alto. Colossenses 1:10 ele diz: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
É claro que isso é apenas uma revelação do que é viver para o alto. Mas aqui ele está falando, ele está deixando claro. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Ou seja, vocês podem viver uma vida digna da forma que o Senhor deseja. Como? Ele diz, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento desse próprio Deus que os salvou. Então, não tem como dizermos assim, eu sou cristão, mas eu não conheço muito bem a Bíblia. Eu sou cristão, mas eu não entendo muito bem a Bíblia. Tudo bem, no começo você pode até passar por isso, mas até quando? Porque se você não cresce no conhecimento de Deus, você jamais crescerá em boa obra e muito menos frutificará de forma bíblica. Mas tem mais, Paulo revela também mais um pouco que é buscar as coisas do alto. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Ele não fala só que as pessoas acham que buscar as coisas do alto está desligado e desassociado da vida aqui. É como tipo assim, não, hoje eu busquei as coisas do alto. Por quê? Porque hoje, 3 horas da tarde, eu peguei uma cesta básica e dei a alguém. Tipo, acha que isso é buscar as coisas do alto. E isso é buscar as coisas do alto. Porque os ímpios fazem isso, os espíritas fazem isso, todas as religiões do mundo fazem isso. Buscar as coisas do alto, meus irmãos, é viver diariamente a vida cristã como se fosse já no céu. Ele vai falar isso no versículo 12. Colossenses 3,12, ele vai falar, portanto, como os eleitos de Deus e o povo de Deus, vocês são santos e são amados. Ele diz agora, revistam-se de profunda compaixão, ou seja, tenham compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo, não é algumas coisas, mas tudo que fizerem, sejam por meio de uma palavra, seja por meio de uma ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, devemos ser um povo de boas obras, claro, que usa tudo o que temos e tudo o que somos para o reino. Para o reino. Devemos estar envolvidos sim com a missão e focados no que Deus deseja. Vocês têm que começar a ter a própria mente de Deus, porque nós temos a mente de Cristo, como diz Paulo. O que é ter a mente de Deus nesse contexto? Qual é a vontade de Deus? Porque Paulo falou no versículo 10 do capítulo 1. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é? O que é que Deus deseja? O que é que Deus revelou? O que é que Deus falou? Isso, meus irmãos, é viver buscando e pensando nas coisas do alto. Então, o que Deus deseja é simples. Muito simples. Primeiro lugar, para qualquer cristão, que ele seja um adorador dele. Mas adoração não é simplesmente vir nesse culto aqui e cantar alguns louvores. Isso é apenas uma parte da adoração. A adoração é uma vida 24 horas por dia rendida a Deus em todas as coisas que fazemos. Envolvido com a missão, com a pregação, com o fazer discípulos, envolvido, com a rotina dos nossos afazeres nos lares, dos nossos afazeres nos trabalhos, mas também da missão principal, que é salvar almas, ganhar pessoas para o reino, expandir o reino de Cristo através de corações conquistados pelo Evangelho de Cristo. Então, por isso, devemos fazer um autoexame. Devemos fazer um autoexame. A Bíblia fala para fazermos autoexames. Porque muitos estão na igreja e até abandonaram seus vícios e abandonaram certos pecados, mas ainda não buscam as coisas do alto, só estão na parte exterior da religião, apenas nos mandamentos, nos preceitos, sabe, concentrado no que pode e não pode fazer,
mas não estão com a mente e o coração pensando e buscando as coisas do alto. Não pensam na vida por vir. Seus propósitos ainda são terrenos. A sua mente e o seu coração são envolvidos, né, pelas coisas temporais dessa vida. Então, suas expectativas são terrenas, suas esperanças são terrenas, seus propósitos são terrenos. E um cristão que ele tem expectativas terrenas, propósitos terrenos, a Bíblia fala que ele é o principal dos miseráveis. Dos miseráveis. Porque a Bíblia diz: se seguimos a Cristo e esperamos a Cristo apenas nessa vida, somos os principais dos miseráveis. Colossenses, 1 Coríntios 15, versículo 19. Então, são pessoas que a vida, ela gira a mente. Olha, a minha mente, pelo menos, é como eu administro a minha mente. A minha mente ela é assim. Ela tem a minha vida, melhor dizendo, né? A minha vida, a minha mente e tudo mais. Meu coração e tudo mais. Ela tem as expectativas. Eu tenho expectativas. Eu tenho esperanças. Eu tenho aquilo que me alimenta. Eu tenho aquilo que me aflige. Eu tenho a forma de viver na aflição. Eu tenho a forma de viver na alegria. Eu tenho propósitos. Tudo isso tem que estar subordinado a Cristo Jesus. Se eu sofro é em Cristo, se eu estou alegre é em Cristo. Se eu penso, se eu busco algo é em Cristo, por Cristo. Entende? Mas tem pessoas que não têm essa mentalidade. Essa mentalidade prova que elas não ressuscitaram com Cristo. E Paulo fala que elas podem até estar no meio do povo de Deus, mas estão separadas de Deus. Volte só um pouquinho para Filipenses aí. Só um pouquinho. Filipenses 3, a partir de 18. Só algumas páginas, bem poucas. Filipenses 3. A partir do 18. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos revelar. Pois muitos andam entre nós, do quais repetidas vezes eu lhes dizia, e até agora digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pode ir para Colossenses novamente. Então, muitos que estão entre nós, ele disse, está ali ouvindo sempre a pregação. Mas a Bíblia fala, Paulo diz que o destino deles é a perdição, a condenação. Por quê? Porque o Deus deles é o ventre, ou seja, vivem para si. Só pensam em si. E aí, irmãos, entendam. Por mais que pareça justo e bom viver para si, é mal, é ruim demais. Porque é pouco. Viver para si é pouco, é mesquinhagem, é ruim, por mais que pareça bom. As pessoas nunca estão satisfeitas vivendo para si, nunca estão completas, sempre é um vazio e você faz tudo por você. Cristo nos livrou dessa miséria, dessa vida miserável de viver para si. Saiamos dessa vida péssima, que buscávamos tudo para nós antes, e aí parece, tem pessoas que parecem ser piedosas, não, mas não é para nós, não. Não é para nós. Se apegam às palavras, não é para nós. Mas as práticas evidenciam que é sim para si. E elas são enganadas pela sua própria mente corrupta e seu coração enganoso. Então, normalmente essas pessoas que vivem no meio do povo de Deus estão satisfeitas pelo que faz. Eu vou trazer algo aqui bem prático. Pessoas que não foram ressuscitadas com Cristo e que se acham cristãs e estão no meio do povo de Deus, elas estão satisfeitas pelo que faz. Como assim? Estão satisfeitas com a vida que levam como cristãos, estão satisfeitas. Achando que já fazem tudo pela vida futura. Essa satisfação pode ser uma evidência de que você não busca as coisas do alto como é para buscar, e nem pensa nas coisas do alto como é para pensar, porque ninguém tem sã consciência, seja cristão genuíno, e busca as coisas do alto, e pense nas coisas do alto, está satisfeito pelo que faz e pelo que vive. É
possível. Então a sua satisfação, meu irmão, pode ser uma prova de que você não é nada de cristão. Essas pessoas acham que por se batizarem, ir à igreja, lerem suas bíblias, de modo relaxado e negligente, que é assim que acontece, ou por ter abandonado certas práticas pecaminosas, isso faz delas uma pessoa cristã e estão satisfeitas com o nível de santidade que obtiveram. Quem em sã consciência, que seja um cristão genuíno, está satisfeito com a vida de santidade que tem. Mas as pessoas que são religiosas elas já se acham santas. Elas não percebem a dureza dos seus corações. Elas não percebem o tanto que são pecadoras e más. Elas não enxergam o tanto que são sujas, impuras. Meu irmão, quando você está satisfeito com o que você faz para o reino e com a vida que você tem de santidade que você obteve, isso é uma prova clara, nítida, de que você não foi ressuscitado com Cristo. Um cristão ressuscitado com Cristo nunca está satisfeito no seu trabalho. Quando eu falo trabalho, eu trabalho para Cristo. Na obra, buscando as coisas do alto, ele nunca está satisfeito. E nem está satisfeito pelo seu nível de santidade e pureza que já alcançou. Não está. Ele sempre verá que não é o suficiente o que fez e o que alcançou. Ele vive satisfeito pela santidade que tem e pelo trabalho que presta a Cristo. Esse sim foi ressuscitado. Spurgeon dizia: toda vez que penso num cristão que deveria ser, ou seja, era por ser assim, sinto vergonha do que sou. E se você não pensa dessa forma, pode se examinar, porque a sua situação não é nem de enfermidade, meu irmão, é de um câncer espiritual. Se você não tem vergonha do cristão que você é, algo está errado. Martim Lutero dizia, ou até aqui Spurgeon também: quando falarem mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que eles falam e pensam. Ou não é? Eu sou muito pior do que falam de mim. Eles não falam, não sabem nada. O que eles falam é talvez coisas ainda erradas. Eles nem sabem dos meus pecados internos, minhas inclinações, minha carne pecaminosa, meus pensamentos maus, que eu tenho que lutar todos os dias. Então, eles não falam quase nada sobre mim, porque eu sou muito pior do que eles pensam. Então você precisa conhecer o tanto que você é mau e pecador. A palavra pecador significa o quê? Bom, né? Mal. A Bíblia fala que pecadores são maus, inclinados ao mal, inclinados às coisas contrárias a Deus, inimigos de Deus. Então, precisa saber dessa realidade. Precisa saber o tanto que busca do reino não é suficiente. O quão pouco usa da graça de Cristo que está disponível a nós. Leonardo Revenil tem uma frase que ele dizia assim: nós apenas provamos das gotas da graça de Cristo, porque existe uma infinitude e uma imensidão de oceano de graça para provarmos. Então, por provarmos tão pouco, também somos transformados muito pouco. Muito pouco. Então, as lentes das pessoas que não se enxergam como de fato são carnais, não são espirituais, nem são bíblicas. Por isso, o apóstolo Paulo, ele está certíssimo quando ele vê cristãos que vivem para essa vida, se desgastam para essa vida, se acabam para essa vida, se estressam para essa vida, ficam doentes para essa vida. E aí Paulo diz que se esperamos em Cristo nessa vida, somos os principais dos miseráveis. Ninguém esconde isso não, meu irmão. Quando você chega no cristianismo genuíno, eu não digo para você assim, não, a partir de hoje a sua vida vai ser uma bênção. Você vai receber uma bênção. Seu trabalho vai ser uma bênção. Suas finanças vai ser uma bênção. Sua família vai ser uma bênção. Que seja, mas não é isso que o Evangelho promete. O Evangelho não promete isso. Ele promete um negue a si mesmo, uma cruz, e siga-me. E siga-me. E o futuro, tudo bem. O futuro aí a bênção realmente é extravagante, né? A bênção que o Evangelho nos promete no futuro, na vida por vir, realmente não tem nenhuma bênção que possa ser comparada a essa. Segundo ponto, para finalizarmos: a vida oculta com Cristo em Deus. Versículos do 3 ao 4. Porque vocês morreram
E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então, aí sim, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Nesses versículos, Paulo fala sobre as principais verdades que nos ajudaria ou nos ajudará a entender melhor o cristianismo, para vivermos a vida prática. Ou seja, se vocês entenderem o que ele está falando aqui, a vida prática será assim, melhor. Infelizmente, muitos cristãos não entendem na prática, no dia a dia, e não conseguem digerir bem essa doutrina, se alimentar bem com ela, e acabam ficando mal alimentados. Então, nós temos vida espiritual, Paulo disse no versículo 1, versículo 2. Estamos unidos a Cristo. Foi isso que aprendemos no versículo também 1 e 2. Por isso, devemos buscar e pensar nas coisas do alto. Devemos então viver em uma novidade de vida, vivendo de forma diferente. Porém, a nossa vida em glória, a nossa vida eterna, ainda está oculta. Então nós não dizemos, venha para viver a melhor vida agora. Jamais. Nós dizemos, a nossa vida está oculta em Cristo. Nós ainda não vivemos, não temos a plenitude completa da vida que teremos. Nós sim, apenas nutrimos uma esperança, que é a vida eterna. Temos a esperança que viveremos uma vida em completa felicidade, perpétua e eterna no céu. Algumas coisas, da vida futura são reveladas, mas ainda não chegou o tempo de vivê-la. Não é o tempo ainda de viver essa vida, porque ela está oculta. Foi nos revelado muitas verdades sobre a nossa vida futura e sobre a nossa felicidade eterna, mas nós ainda não estamos em novos céus e nova terra. Não estamos ainda. Nós ainda não estamos na nova era que está por vir, que é isso que significa vida eterna. Assim como os israelitas caminharam 40 anos para a terra prometida, nós também estamos caminhando para essa vida que foi revelada a eles, mas estava oculta. Assim também é conosco. Temos essa esperança, temos essa alegria, e sim, somos, por conta dessa esperança, nutridos, fortalecidos, mas ainda não chegou a época. É como eu disse no começo, essa nova vida que está oculta é como uma compra que nós fazemos na internet. Nós já pagamos, já é nossa, nós já possuímos, mas ela ainda não chegou. Mas não significa dizer que não a temos, já temos, porque é nossa, compramos. Bem assim é a nossa vida em Cristo. E isso é certeza. Para o cristão é uma certeza a vida eterna. Vamos habitar para sempre com Cristo. Para sempre com Cristo. Então, por mais que isso não tenha chegado, sabemos de forma, sabemos disso, na verdade, que essa vida está oculta, mas que virá de forma consciente, de forma intencional, mudará sim o nosso cristianismo quando colocamos essa doutrina em prática. Porque nos faz entender que o tempo presente é sim tempo de guerra, é sim tempo de luta, é sim tempo de aflição. Aonde está nas Escrituras, aonde está na Bíblia, que Jesus revelou para nós que não viveremos aflições? Não, ele disse, no mundo passareis por aflições. No mundo vocês serão contristados por muitas provações, disse Pedro. Entende? A vida presente é uma vida sim de luta, de angústia sim, de aflições sim, de tristezas. Oh meu amigo, quem lhe escondeu isso? Quem pregou de outra forma? Aonde nas Escrituras nós proclamamos ou ela nos revela que a vida presente é uma vida de glória? Onde? Em nenhum lugar. Mas as Escrituras revelam que por mais que a vida esteja oculta em Cristo, isso ainda é uma verdade. E nós podemos nutrir essa esperança e ser fortalecidas por ela. Então Colossenses 1,5, Paulo disse o quê? Colossenses 1,5 ele diz, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Então existe uma esperança que está guardada nos céus. Olha o versículo agora 12, ainda Colossenses 1, 12.
dando graças ao Pai, que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Então nós temos uma esperança nos céus, nós temos uma herança nos céus, e isso é verdade. O Evangelho sim diz isso. A palavra sim revela isso. Olha o versículo 27 também, que Paulo revela. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, a nossa esperança é na glória de Deus, como está também em Romanos 5:2. Nós temos uma esperança. Paulo diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus que há de ser revelada. O dia que Paulo falou aos Filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aonde você viu nas Escrituras, que você não passaria por aflição no tempo presente, por lutas, e digo mais, que pena que nós aqui nessa igreja ainda somos tão neófitos, que as lutas e as aflições que passamos, ainda a maioria não são por Cristo, mas são consequências do pecado. Que pena que essas aflições que você passa agora, as lutas que você passa agora, ainda são porque você é imaturo, bebê na fé, e ainda é porque você está sendo disciplinado por Deus. Ainda não são aflições para galardão, ainda não são aflições por Cristo, ainda são aflições para a sua própria vergonha. A maioria das aflições que os cristãos passam nessa geração são aflições por conta dos seus miseráveis pecados e por conta das suas condutas erradas. Que nos envergonhemos, meus irmãos. Que nos envergonhemos por termos um Salvador tão misericordioso, um Salvador tão bondoso, tão amável, tão doce como Cristo. E mesmo assim, nós não passamos por aflição por conta do nome dele. Então, versículo 4, Colossenses 3, 4. Vamos ler o 3 e o 4, para vocês verem isso. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em... Agora veja bem, agora quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E olha que revelação, né? Que revelação. Se você é cristão, você está, primeira bênção, unido a Cristo. É a primeira bênção do cristianismo, união mística com Cristo. Cristo está em vós, como disse Paulo. Cristo em vós, ó gentios, a esperança da glória. Agora, você é de Cristo, pertence a Cristo, é a herança de Cristo. Você, eu, nós, somos a herança de Cristo, como as Escrituras nos revelam. Quando Cristo, então, se manifestar, finalmente, a vida que nós tanto esperamos, a vida que nós tanto desejamos e almejamos. Sim, quando Cristo se manifestar, também essa vida que nós tanto desejamos será manifestada com Ele em glória. Aí sim, é isso que o Evangelho promete a nós. Lembra? Vou preparar-vos lugar. Quando preparar, voltarei e vocês estarão para sempre comigo. Então, veja bem, você não deseja ver a Cristo? Você que é cristão genuíno, você não deseja ver a Cristo? Não é isso que nutre você nas suas aflições, não? Eu vou lhe perguntar aqui. Aqui é outra evidência do cristianismo que você carrega. Se nas suas aflições, se nas suas lutas, nos seus medos, nas suas tribulações, se não é a esperança de Cristo que lhe nutre, se não é que você verá Cristo e Ele enxugará dos olhos toda a sua lágrima e a morte já não existirá, nem dor, nem pranto, se não é isso, nas aflições, e lhe consola,
Isso é um termômetro pesado para o seu cristianismo. Porque foi prometido a nós que agora a vida está oculta, mas nós o veremos face a face. Vai chegar o dia que nós estaremos diante dele. E ele falou: não tema aquele que os perseguem, que os matam. Não tema aquele, não tema. Ele falou: vocês serão perseguidos, vocês serão massacrados, vocês serão odiados. Cristianismo é isso, meus irmãos. Cristianismo é isso. Não há outro cristianismo. A vida é oculta, a vida é árdua mesmo, a vida é dura mesmo, as aflições existem. Existem. Como Pedro disse, que vocês sofram como cristãos. Aí tudo bem, não se envergonhem disso. Mas se vocês sofrem por práticas ímpias, se envergonhem bastante disso. Se envergonhem da sua cura. Então, o dia, melhor dizendo, das bênçãos finais, será também esse dia que nós veremos Cristo. Nós o veremos. Deus fala que todo olho verá. Agora, você o verá de forma completa, daquilo que no tempo presente nós tanto almejamos, mas já nutrimos alegria. Então, sobre essa vida oculta e essa glória que vai ser revelada, sobre isso, Pedro falou para nós. Vamos lá em 1 Pedro. Quem tiver dificuldade de abrir, só acompanha aí que eu vou ler. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 Pedro 1, a partir do 3, ele diz assim: preste bem atenção, preste bem atenção. Nós já estamos finalizando. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada, foi guardada nos céus para vocês. Vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Agora preste atenção. Nessa esperança, não pelo cargo, não pela família, não por essas bênçãos. E eu não estou dizendo para você não se alegrar. Entenda. Nisso aqui, você pode se alegrar. Dessa forma aqui, olha, versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, ou seja, no tempo agora, por breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que esse ouro seja apurado pelo fogo, resultem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Então, ele está falando o quê? Na revelação de Cristo, a mesma coisa que Paulo falou aos Colossenses. Quando Cristo se manifestar e quando Cristo se revelar, aí sim, essa herança, né, essa salvação que foi obtida por meio da ressurreição de Cristo, será dada a vocês. E aí vocês exultarão com grande glória indizível. Então a Bíblia não esconde no tempo presente o que ele falou aqui, as provações, as lutas, as aflições. Mas e daí? Paulo disse: quando estou fraco, é que sou forte. Agora me alegro dos meus sofrimentos, porque ele sabia por quem sofria. Sabe por que você não consegue nutrir expectativa nos seus sofrimentos, por mais que seja complexo? Porque não é só porque você não é cristão. Aqui para quem é cristão. Não é só por isso. Mas é porque a sua mente ainda não está nutrida pela expectativa que a palavra lhe dá. Então você não pensa no que Tiago disse, no que Pedro disse, no que Jesus falou. Você fica aperreado pela visão apenas externa e você não consegue nutrir e ser nutrido por essas verdades. Então 1 Pedro de novo 4, olha o que ele diz. 1 Pedro 4, a partir do versículo 12. Amados,
Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Olha que linguagem. Ele está dizendo assim, não fiquem admirados. Não fiquem achando que é algo tipo que não foi revelado, algo estranho. Não fiquem achando estranho esse fogo que surge no meio de vocês, que é destinado a prová-los, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação, olha a palavra de novo, de sua glória, vocês se alegrem exultando. Isso sim é o cristianismo. Isso sim é a verdade cristã. Isso sim é as esperanças que nutrimos. Isso sim é pelo que vivemos. É pelo que vivemos. Então, percebam uma verdade clara. No tempo presente, a vida ainda está oculta. A vida ainda está oculta. Mas, na revelação da glória do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos com Ele juntamente. Então o apóstolo João disse assim: vede com grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos. Aí ele diz assim: mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Está oculto. A Bíblia não está escondendo. Está oculto. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós o veremos face a face. Então, a esperança que vivemos é essa. Isso é uma verdade que deve mudar o nosso medo, deve mudar a forma até de sofrer, deve mudar a forma de ver o mundo, deve mudar a forma de enxergar as provações. Nada importa, nós estamos em Cristo, estamos guardados por Cristo, e na revelação nós o veremos face a face. Então, na provação Ele está conosco, nós estamos unidos a Ele, nós somos ressuscitados com Ele. Então, por isso que a Bíblia fala, que Apocalipse 21:4 vai falar que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já não existirá a morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, para finalizar, qual é a maior bênção? Qual é a melhor coisa? Qual é a melhor coisa que um cristão tem e que ele nutre em sua vida? Não é bom e saudável quando nós pensamos aqui, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom mesmo, isso aqui é bom pensar e bom ter. Então, o que é a melhor coisa? O que é a melhor coisa? Será que é a vida eterna? O dia que estaremos para sempre em novo céu e nova terra? Será que é o dia que nós receberemos nossos galardões lá no céu? Será que é no dia que nossos corpos forem transformados e nós recebemos agora um corpo incorruptível, um corpo imortal? O que é a melhor bênção do Evangelho? Qual é a maior promessa de Deus? Então, a maior promessa de Deus é o novo céu e nova terra e o corpo que nós teremos glorificado, sem nenhum pecado e sem nenhum tipo de sofrimento. Será que é isso? A Bíblia não fala que é isso, por mais que seja válido tudo isso. Mas a Bíblia fala que a maior bênção de todas, a maior glória de todas, que nós podemos ter certeza que irá acontecer, é que nós veremos Cristo. A maior bênção de todas é que nós veremos Deus. Nós o veremos. Nós veremos a Deus, no homem Deus reinando no céu pelos séculos dos séculos. Então,
Por isso que Paulo, ele não disse em Filipenses 1,13, prefiro partir para o céu. Ele disse o quê? Prefiro partir e estar com Cristo. Prefiro morrer e estar com Cristo. Por isso que Apocalipse 22 não termina falando apenas da bênção do céu, mas termina dizendo que nós estaremos com Deus, que não haverá sol nem uma lua, porque Deus estará entre nós. Então essa é a maior bênção. E tudo isso está oculto em Deus. Mas quando Cristo se manifestar, tudo isso virará uma realidade. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela verdade, Pai amado, que é a Tua Palavra, pela verdade revelada nas Escrituras, que o Senhor possa falar nos nossos corações, que o Senhor possa nos dar entendimento, que a Tua Palavra penetre em nossos corações, nos dê vida, e que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por esse momento, abençoa cada um que está, concede cada um entendimento, clareza, e que o Teu nome seja glorificado. Que essa esperança venha nos mover, venha nos alimentar e venha nos ajudar para a Tua glória. Abençoa cada um que está com essa esperança, com essas verdades, porque é o que o Senhor prometeu e não tem promessa maior que essa, tem promessa melhor que essa. Que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Nós te damos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para recebermos a bênção apostólica. Agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Mês que vem, meus irmãos, estamos marcando alguns batismos, né? Teremos alguns batismos mês que vem. Então a igreja terá que se reunir em